O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, se até Pedro vacilou na fé, quanto mais nós. Digo até Pedro porque Pedro foi chamado por Jesus, Pedro viu sua sogra ser curada daquela febre que passava por Jesus. Pedro tem uma relação com Jesus, uma relação construída pela ação do Espírito Santo, uma relação única, singular, próxima, a ponto de Jesus dizer para Pedro: "Não foi a carne nem o sangue, não foi homem algum que te disse o que saiu da tua boca, mas quem falou foi o meu Pai que está nos céus, pela graça do Espírito Santo." A voluntariedade de Pedro, o querer andar sobre as águas, o dizer para Jesus: "Senhor, não lava somente os pés, mas o corpo todo, a cabeça e o corpo." Pois bem, Pedro tinha todas as possibilidades de ter uma fé inabalável, mas Pedro é como uma barca que singra as ondas, uma barca que se equilibra no mar, uma barca solta ao vento. Pedro é um homem.
e um homem com imensas limitações, apenas um pescador e nada mais. E Jesus quis fazer dele pescador de homens. Que grande loucura! Loucura de Cristo! E que imensa sabedoria nisso, embora não deixe de ser loucura. Que grande loucura de Cristo confiar tanta coisa em umas mãos tão movediças, tão vacilantes, em pés não tão firmes. E Jesus não confia só em Pedro. Jesus também confia no coração amedrontado dos outros apóstolos, em cada um daqueles que ele quis chamar como ele mesmo quis escolher, rezando antes para escolher. E o Evangelho de São João, Jesus vai dizer, e mesmo assim, rezando no meio daqueles que ele escolheu, um deles o haveria de trair, mas mesmo assim, Jesus o escolheu. Jesus recolhe da humanidade boa vontade. Seus ministros estão disponíveis, não são perfeitos, mas estão disponíveis. E há também aqueles que resistem, há também os traidores, há os infiéis, há aqueles que pelo caminho, ao invés de gritar por Jesus, como Pedro afundando nas águas, preferem afundar no desespero de si mesmos, antes de reconhecer a Jesus e de clamar por Ele e a sua misericórdia. Assim é a nossa humanidade. Deus se propõe, esperando de nós que nós abracemos a sua vontade. O texto da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, ele é muito intenso. A primeira parte desta profecia de Jeremias, ela é muito triste, a ponto de Deus dizer assim: por que você grita? E a palavra está sendo dirigida a Jerusalém. Então, a palavra está sendo dita da boca de Jeremias para os interlocutores de Jeremias, naquele tempo, Jerusalém. Também para nós hoje, mas naquele tempo, para Jerusalém. Por que você grita em teu sofrimento? Tua dor é insaciável. Isto é muito triste, porque de fato o que Deus estava dizendo para o seu povo naquele momento, a dor em que você está mergulhada, é uma dor que mesmo que você grite, não há saciedade para ela, não há remédio que a cure. Deus está falando do dano causado pelo pecado original. Não apenas pelas falhas cometidas pelo seu povo naquele tempo de Jerusalém e momentos antes de Samaria, palavra que foi dirigida pelos outros profetas a Samaria. Deus estava falando de uma realidade muito mais profunda. O dano causado, o distanciamento causado entre Deus e o homem, pelo pecado original, esta ruptura eterna da caridade, este fechamento das portas do paraíso, esta insensibilidade à ação de Deus era invencível, mesmo que seu povo gritasse. Mesmo que seu povo gritasse violentamente e todos juntos, ao longo de toda a sua vida, esta voz se perderia no abismo da condenação, porque era nisso que o ser humano estava imerso, mergulhado pelo pecado original.
Que bonito ver Pedro podendo gritar, Jesus escolhendo estender a mão e levantá-lo das águas. Que bonito poder ver a humanidade podendo gritar e Deus escolhendo ouvir. Deus escolhendo salvar. Deus escolhendo curar. Deus escolhendo libertar. E foi isso que Deus escolheu. Não é algo que vem de nós. É uma escolha divina. A salvação é um privilégio divino. A salvação é uma escolha de Deus em nosso favor. Como disse o salmista, o Senhor escolheu olhar a terra do alto céu. E não apenas olhar. Olhou, viu, escutou o sofrimento do seu povo e desceu às masmorras em que o pecado original havia encarcerado a humanidade. Ele desceu às profundezas da mansão dos mortos para resgatar aqueles que desde Adão esperavam esta palavra de salvação. És meu, és meu. Por isso, meus irmãos, se até Pedro vacilou, quanto mais nós. A vergonha não é vacilar. A vergonha é não gritar para Jesus. É não aproveitar esta oportunidade de salvação que Deus escolheu dar à humanidade. Hoje nós celebramos a vocação dos padres, porque São João Maria Vianney, pároco de Ars, um pequeno povoado na França, sul da França. Então, pároco se chamava naquele tempo cura, uma expressão também muito usada no meio de nós, por isso cura d'Ars, o pároco do povoadinho de Ars. São João Maria Vianney se santifica no cuidado pastoral daquele pequeno povoado, e aquele pequeno povoado cresce espiritualmente com a ação de Deus através de um servo frágil. Frágil como Pedro. Os biógrafos de São João Maria Vianney vão nos contar que ele não tinha grande cultura, não tinha grande estudo. Talvez por isso tivesse sido mandado por um lugar tão longínquo e pequenino, mas ali, ao celebrar a Eucaristia, ao atender às confissões, na solicitude aos enfermos, Deus vai jorrando graça onde não havia graça. E devagar, lentamente, aquele pequeno povoado revitaliza-se, das suas ruínas se eleva uma casa de Deus. E ali, sem dúvida, naquele pequeno povoado, está a porta do céu. Deus estabelece uma porta de salvação. Por causa da simplicidade do trabalho de São João Maria Vianney, da sua dedicação pastoral. Pedimos a Deus, então, que este exemplo, mas acima de tudo a intercessão dele hoje no céu, com Jesus, que a sua intercessão nos ajude, nós padres, que também somos homem como todos os homens, feitos deste barro da humanidade, fracos, limitados. Carregamos um perfume precioso em vasos de barro. E quantas vezes esses vasos racham, trincam. Que nós possamos, com a intercessão de São João Maria Vianney, experimentar a graça e ao mesmo tempo contemplar os frutos de Deus e acima de tudo ter a humildade de reconhecer que os frutos pertencem
àquele que está na origem da graça, que age através de nós, é verdade, mas a graça é dele, a ação é dele, agimos na sua pessoa e os frutos também lhe pertencem, como todos nós pertencemos. Que você possa hoje, nesse dia, nunca deixar de clamar em meio às suas necessidades, com a sua voz a Jesus. Se houve um tempo em que, mesmo gritando, o pecado original era um obstáculo invencível, hoje o ouvido de Deus está bem próximo de nós. Na verdade, aqueles que desejarem podem reclinar a sua cabeça no peito aberto de Cristo, ouvir as batidas do seu coração e podem lhe falar e ouvir como um amigo. Deus já não é mais desconhecido de nós. Ele pode ser o nosso melhor amigo. Peçamos a Deus a graça, pelo Espírito Santo, de nos tornarmos seus melhores amigos, jamais seus adversários. Amém.